Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente começa hoje nosso segundo dia de esquenta. Para quem está chegando agora e não conhece muito, né, do que se trata, a gente está na terceira edição de um programa que a gente tem online, gratuito, que chama Sentir, Pensar e Criar. E nessa edição a gente optou por fazer uma troca um pouco diferente das anteriores. Então a cada dia a gente vai receber um convidado. Então começou ontem. Ontem a gente falou sobre alongamento e mobilização. Hoje a gente vai falar sobre educação somática e a gente vai construindo esse olhar, pensando em como a gente pode levar as nossas práticas com conceitos mais firmes e com uma forma mais integrativa no pensar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruna Petito, é um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje é um tema bem especial, porque tem a ver com a minha construção de pensamento e corpo, que é a educação somática. E eu convidei o Arthur sobre ser corpo para falar um pouquinho da visão dele e a gente trocar um pouquinho de experiências, enfim, e dar mais ferramentas pra gente colocar nas nossas práticas. Vou colocar uma pitadinha pra gente pensar nesse contexto facial junto com tudo isso, até pra gente conseguir ter mais consistência nos nossos princípios e na forma da gente integrar o corpo. E é isso, eu vou chamar ele e daí ao longo da conversa eu também vou falando um pouquinho da trajetória dessa construção somática do INER, tá bom? Olá, Olá, tudo tudo bom, bom? Bruna? Tô bem, e Tudo você? bem? Tô bem também, Arthur. Obrigada por aceitar o convite. Engraçado que antes de eu falar com você, algumas pessoas me mandaram mensagem: Nossa, você precisa conhecer um trabalho. E daí, na mesma semana, duas pessoas que são dentro, assim, instrutores do método, falaram do seu trabalho. E, e, e acabou dando certo. Então, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer receber você. Eu que agradeço, Bruna. Digo mesmo também. Muita gente que vem aqui para o Sob Seu Corpo fala do trabalho de vocês, né? E eu acredito que a gente tem bastante coisa para conversar. Prazer estar aqui. Boa noite. Ah, que legal. Arthur, eu pensei da gente começar conversando, trilhando meio que o nosso caminho na educação somática, porque daí eu acho que isso vai dando um ritmo e um contexto para algumas pessoas que talvez não saibam exatamente o que é, né? Uhum. Meu caminho assim, ele é mais na paralela, né? Eu sou formado em educação física. E na época que eu vim estudar aqui em Florianópolis, né? Eu logo tive um filho no primeiro semestre e já comecei a trabalhar pra caramba. Fui trabalhar em academia, nunca tinha feito nada disso. Eu era atleta, né, de triatlon na juventude, assim, né? Então sempre tive esse contato com o corpo, né? E aí quando eu vim para Floripa, abriram-se as integrativas, né? Porque aqui tem muito, né? O yoga, ou alguns tipos de pilates e também as massagens, né? E meditação. Comecei a entrar em contato com isso aqui e sempre com alguma dificuldade em relação às bases teóricas. Eu sou um cara muito curioso, assim, intelectualmente também, e era difícil para eu entender Ayurveda exatamente, mesmo a medicina chinesa, né, que são também integrativas, assim, somáticas de alguma perspectiva, dependendo da sua perspectiva, né. E foi nesse caminho que eu conheci o Gayarsa, que então é o autor que me levou, né, a esses estudos, isso já na faculdade, né. O Gayarsa era irmão da minha avó, ele foi o primeiro psicoterapeuta haitiano, né, ele era médico, formado pela USP, e trouxe as ideias do Reich e do Jung para o Brasil. Inclusive o Gayarsa que trouxe muita gente da educação somática para cá, o Feldenkrais, o Alexander também. Ele faz até o prefácio do livro do Feldenkrais aqui no Brasil, né? Legal. E aí, a partir que eu entrei em contato com o Gaiarsa, que eu conheci o Reich, que foi onde eu entrei, assim, na corporal, né? E aí o meu processo começou assim. E o seu? Ai, que gostoso. Eu vim da dança, é,
e de alto rendimento, né? Fui bailarina profissional e todo tempo na dança eu sentia que faltava alguma coisa, que eu tinha alguma coisa que às vezes o meu corpo sentia numa potência, eu sentia o meu corpo vibrando de uma forma e algumas vezes não. E a minha professora era bem cética, então era tudo ou a base de você não está sendo artista o suficiente, você não está usando o seu corpo como instrumento, ou faz sem pensar quando era numa aula. E quando eu fui morar no Canadá, eu acabei conhecendo a técnica de Alexander. E daí, para mim, foi uma descoberta, né? Como a gente consegue sentir e se apropriar do corpo com um simples toque, um direcionamento, uma presença. E eu ficava 9 horas tentando reproduzir alguma coisa no corpo e às vezes não saía, e eu saía de uma sessão de Alexander e o corpo fluía. Daí eu acabei indo para a educação, acabei começando a estudar educação somática e fui tendo várias experiências. Acabei indo para físio, para osteopatia, e daí foi numa experiência enquanto bailarina mesmo, contemporânea, que eu conheci o BMC. E daí, para mim, abriu uma possibilidade de caminhos. Eu comecei a sentir muita coisa, comecei a perceber muita coisa. Entrei num processo junto também com uma psicoterapeuta que eu, enfim, estava numa transição de... voltando para o Brasil, vários distúrbios da dança, enfim, coisas que eu fui passando. E daí foi através desse processo que eu fui integrando muita coisa. E daí acabei indo para esse lado de entender, conhecer e estudar. Hoje estudo bastante Feldenkrais também, então acaba sendo um campo da educação somática que eu vou transitando em algumas técnicas. E daí veio o Inner, né, que é uma prática somática. A gente chama de método, mas tem algumas diferenças, porque ele não é tão fechado. A gente quase brinca que é um estilo de vida, porque depende muito do que o instrutor quer fazer, né, com essa ferramenta, mas caminhou a partir daí. Eu também, na construção técnica, assim, né, que eu fui fazendo também, porque no Sob Seu Corpo a gente pega técnicas de vários lugares, né, e a gente vai fazendo esse processo de experienciar cada técnica e ver qual é o efeito, né. Começa assim e depois vai indo para jogos de expressão, né, porque a gente está mais nessa linha terapêutica, né, e sempre é uma questão de expressão no fim das contas, né, algo que eu quero dizer e não consigo, ou algo que eu não quero dizer, acabo dizendo, né? Mesmo que não usando as palavras. Então a gente vai brincando com essa percepção. Primeiro da linguagem, a partir das técnicas, nessa experiência somática, e aí vai se construindo uma percepção mais afinada, assim, de quem somos nós, e não exatamente assim idealizando um eu, mas brincando com vários nós, né? Com eus, outros em mim, e aos poucos a gente vai jogando também com a câmera e a partir de brincadeiras de expressão, assim, né? Para ir procurando esses outros personagens. E aí a minha montagem foi um pouco diferente também, porque aí eu conheci o Gaiaça, e ele me falou do Reich. Aí eu falei, pô, preciso estudar Reich, vou procurar um curso e fui estudar em Curitiba. Tem o Centro Reichiano, que é uma instituição antiga, já bem respeitada, assim. Eles dão 1 ano de Reich e 1 ano de Lowen. E aí eu morava aqui em Floripa ainda, fiz. Acabou o primeiro ano, eu falei, meu Deus, não entendi nada, gente. Assim, era uma mudança de área grande, né? Tinha muita base que faltava para mim ali. Só que eu já estava fazendo yoga massagem na época, que foi o que me impactou de fato. Foi a vez que eu me formei em yoga massagem, depois fiz 1 ano de aulas particulares, né? Para pegar confiança e aprender bem a técnica, que é difícil, né? E aí a primeira pessoa que eu fui atender era uma cliente minha de personal na época, que eu já tinha intimidade, assim, né? E aí, poxa, ela chorou 1h30. E eu não entendia por quê. Falei, gente, eu preciso entender por que aconteceu. Porque ela falava, não, pode continuar, tá bom, mas ela chorava. Eu falei, caramba, gente, preciso entender essas integrações. Começou assim, a palpitar esse desejo nesse mesmo momento, né? Assim, falei, meu, que não consigo explicar o que aconteceu e eu não sou médium, não sou vidente, o que eu faço?
E aí eu fiz, então aí eu fui para esse curso do Reich e depois acabei esse ano parei um pouco, fiz outro curso de técnicas bioenergéticas com o Ralph. Depois eu fui para São Paulo, depois eu tive um período no método Padovan, né, que é um método de reorganização neurológica, não sei se você conhece, Bruna. Sim, Sim, conheço. que é um método muito lindo, assim, que foi um encontro também, assim, na praia, que aí eu acabei conhecendo a Sônia, que é a professora do método no mundo inteiro, né? E a gente, eu estava fazendo massagem, ela me contratou, a gente começou a conversar, e eu falei, nossa, ela manja alguma coisa de sistema nervoso autônomo, que sempre foi minha grande onda, né? Amo. E é raro, né? Tipo assim, né? Você tá trabalhando, a pessoa fazer perguntas pontuais, né? E aí a gente começou a conversar e desenvolver uma amizade também. E aí eu acabei indo estudar o método Padovan, mas assim, eu não pensava em trabalhar com isso. Foi mais uma curiosidade de saber mais neurologia, entender mais esses processos nessa ótica, né? Só que eu me apaixonei, né? Quando eu acabei o curso, eu comecei a trabalhar com uma criança autista e aí continuei nessa pegada um tempo, assim, até ir trabalhar com pacientes críticos no hospital, né? E isso sempre foi também uma paixão muito grande, reabilitação, né? Que pegar uma pessoa que está muito debilitada e ver, né, aquilo florescendo, assim, é uma satisfação, assim, que não indescritível, né? Ainda mais para quem gosta, né, de arrumar problema. É, É uma, é engraçado. A gente tem um instrutor que está comigo desde o começo, é um amigo pessoal e ele é fisioterapeuta também. E ele está na UTI e ele fala: Bruna, eu aplico o Inner na UTI e vejo o resultado, porque eu acho que é isso, né? Se você tem ferramentas, a forma aonde você vai aplicar depende muito do que você quer, né? Mas uhum, tem uma possibilidade gigantesca de levar é, os conceitos e essa integração para qualquer área. Eu sou apaixonada também. Eu, na faculdade de fisioterapia, bambiei muito se ia para neuroped, porque eu adoro quando começa a desabrochar, né, essas possibilidades da gente com ferramentas muito simples, conseguir simples, são conduzir simples. Uhum, e conseguir conduzir experiências muito grandes, para mim é sempre transformador. Então, que sim. delícia. A Beatriz Padovan, quem criou esse método, né, uma brasileira, do sertão da Bahia, tem uma história linda assim também. Ela fala muito, agora ela está com 95 anos, né? Já está bem velhinha assim, mas ela falava sempre isso. Ela falava, gente, eles não acreditam porque é muito simples. É super difícil de fazer. Não é nada simples, mas a lógica é simples, né? A lógica dos movimentos neuroevolutivos, né? Da própria construção de toda a neuromuscularidade, né? Mas, né? E aí ela falava muito isso, e é fato, porque é uma simplicidade, só que super complexa, ó, quem somos, como somos, né? É, Mas é o mesmo projeto de 50 milhões de anos atrás, né? com Aperfeiçoado. certeza, E com depois, certeza. e aí, Bruna, teve uma. Porque não, eu uso muito os groundings, né? Os aterramentos, trago outras formas. E isso eu fui desenvolver, na verdade, foi com a Fátima Toledo, que é uma preparadora de elencos, né? Que é aqui de São Paulo, que ela já está há muito tempo assim trabalhando. E ela trabalhava na FEBEM quando era jovem com bioenergética. Ela fazia terapia de bio e levou para um trabalho de teatro. E dali ela foi para o cinema, junto com o Herzog, foi um grande diretor argentino, mas que sempre morou aqui. E aí eles começaram a fazer esse trabalho, porque no cinema brasileiro não tem muita escola aqui de cinema, né? Então os filmes brasileiros usam muito não atores, né, para ajudar no caldo ali, dar a verdade, né, aquele cinema realidade. E aí ela que começou a aplicar isso para essas pessoas. Então uma bio para expressão. E aí Que depois eu incrível. trabalhava no hospital e trabalhava lá com a Fátima. Saía do hospital e ia para e lá é uma bio muito intensa, assim, com Daligne, Uau. grounding, e jogos de expressão e jogos. Então eu fui abraçando tudo isso e trouxe, né, pro Sobre Ser Corpo um pouquinho de cada disso, como uma ideia da pessoa ter o máximo de experiências mesmo, porque você tá nesse meio, sabe o tanto de coisa que tem, né? É uma, Nossa, muito. a gente nunca para de, né? Nossa, você conhece isso, Arthur? Não. Poxa, mas faz 10 anos, cara. Mas não Mas sei. não, é É um um... mundo, né? Você falou agora, eu lembrei que quando eu conheci o BMC,
eu estava fazendo uma intervenção eu sempre fui bailarina, mas a dança contemporânea sempre tem um processo com algum artista vinculado ao teatro, né? E a gente fez com o pessoal do Lume uma apropriação do nosso ser a partir do palhaço. E eu lembro que as sessões eram intensas e enfim, você volta lá, né, em todos os seus processos, e eu saía de lá, ia trabalhar dentro de um instituto de fisioterapia, com atletas olímpicos, bailarinos profissionais, e daí eu falava, nossa, como eu trago toda essa potência e levo para um outro ambiente, né? E é uma coisa que a gente conversa muito, porque muita gente procura o Winner e tem um viés de educação ou pela educação física ou fisioterapia, mas a educação somática não é muito familiar, né? E às vezes vem para o Inner para melhorar comando verbal ou enfim, porque ficou familiarizado com os acessórios e daí entra no Inner, né? A primeira coisa que eu falo eu não vou dar exercício, os exercícios pode ser qualquer um, na verdade, então sua bagagem é muito mais interessante para mim do que eu vou propor enquanto movimento, mas a gente vai abrir uma caixa de possibilidades, né? Então eu chamo de caixa de ferramentas. A gente abre uma caixa de Pandora e vem um bando de informação desse campo somático. E no primeiro momento as pessoas falam, mas o que eu vou fazer com isso, né? Como eu vou levar essa base da educação somática para qualquer ambiente? Porque tem gente que vai continuar trabalhando com Pilates, mesmo o Pilates sendo uma educação somática, né? Dependendo do ponto de vista, ou trabalhar, enfim, com qualquer área. Como eu vou usar, né, essas ferramentas da educação somática para conduzir o movimento? E daí eu joguei uma pergunta para as pessoas perguntando se elas sabiam o que era educação somática. Porque hoje tem tanto estudo de sistema facial, né, de coisas que são muito próximas ao que a gente vem estudando há 15, 20 anos, mas a gente não faz essas fusões, né, de que o Alexander trabalhava o sistema facial desde que ele começou o trabalho, ou que o Feldenkrais busca essa integração de percepção. E daí eu queria a sua opinião sobre isso, se você acha que é possível. Primeiro, se você quiser fazer uma breve definição do que é educação somática para você, num panorama mais generalizado, e se você acha que é possível a gente colocar essa essência da educação somática em qualquer ambiente de trabalho. Uhum. Cara, eu acho assim, porque a educação somática é um campo novo, relativamente novo. Esse nome não tem ainda 40 anos, 50 anos, né? E quando foi falado esse nome, ele foi falado de um pesquisador falou olhando para trás. Então isso vem de antes. Porque o Gaiarsa mesmo que eu estou citando aqui, ele começou a escrever nos anos 60 e já falava sobre isso, sobre as integrações. Só que não existia esse nome, educação somática ainda, né? Não existe, o nome bioenergética ele foi se apropriar depois também, porque também é algo que surgiu não tanto tempo atrás, né? Então, na minha perspectiva, assim, a educação somática ela se refere à educação a partir da percepção. É isso que eu penso sobre isso. Eu sempre falo muito isso, né? Que primeiro a gente aprende a sentir como está e depois o que fazer. E isso é o que... Então, né, primeiro eu tenho que entender como eu entro em contato com a minha própria sensação, porque a gente é muito mal educado. E isso fica muito perturbado, a nossa percepção fica torta, né? Fica torpe. E aí é difícil a gente conseguir afinar isso, né? Não é tão difícil, mas é difícil, né? Assim, no dia a dia, sem parar para pensar, né? Que é nessa reprodução, né, inconsciente que a gente quer a vida, né? Em grande parte. Então, quando você para e começa a prestar atenção, o próprio corpo vai te indicando. E não só o corpo, né? Porque isso é uma dificuldade. Você sabe que a maioria dos métodos de educação somática vem dos Estados Unidos, né? E as palavras, então, em português ficam faltando muitas vezes. Então, tenho usado muito, assim, essa ideia de afinar a percepção, ter uma percepção mais justa, mais exata, né, do que você está sentindo para poder atuar.
sobre isso ou não, né? Mas ter essa Sim. percepção e de desenvolver essas ferramentas, porque se fala muito em equilíbrio e é justo que se fale, é importante que a gente procure, mas entender que a vida é dinâmica, então é um recuperar o equilíbrio, né? Então não É, adianta, né? Não existe um milagre, assim, algo que vai funcionar para sempre. Vai funcionar até você se deparar com uma situação que não funciona. E aí começa de novo. E aí começa, né? Enquanto mais bagagem. Então, mas respondendo a tua pergunta, para mim é isso. É educar a partir da percepção e não colocar um monte de informação e depois colocar para rodar, né? Eu dancei também, eu fiz um balezinho quando era jovem, assim, sempre tive que legal. muito perto da performance, assim, também. Assim, até uns 20 anos, né? E sentir essa desconexão, de alguma forma, porque fazer a triatlon, né, é uma coisa que você não pode se respeitar muito, não. Tem que ser tem Bastante. que, tem que desligar e ir, né? E depois, até quando eu fui praticar as meditações budistas, né, o Vipassana e tal, eu lembrava muito dos treinos, porque também exige esse tipo de meditação, né? É uma conexão, mas também uma Sim. sublimação de tudo que você sente, né? E eu sentia essas conexões. Então, a sensação de integração, acho que é o que a gente busca hoje ali, né? Com Sentir certeza. tudo nesse mesmo pacotinho, assim, porque a gente é muito fragmentado, né? Muito. E é muito fácil ficar fora, né? É muito fácil colocar a demanda sempre para o que está acontecendo. E quando a gente, opa, não, vou prestar atenção no que está acontecendo e vou fazer escolhas, me movimentar a partir daí, escolher, me apropriar a partir dos meus sentidos, né, da minha apropriação, normalmente é visto como uma estranheza, né? Porque a gente está tão nesse lugar de superação de limites e eu preciso fazer, que quando a gente fala, não, o olhar é como eu vou integrar tudo que eu estou sentindo e daí eu crio estratégias para estar no mundo, né? Fazendo Uhum, escolhas nesse equilíbrio dinâmico. É legal que você falou sobre a fala. Eu participo de um grupo, eu moro aqui nos Estados Unidos, né? E eu participo de um grupo de estudos que eles falam muito sobre a palavra, né? O equilíbrio, o que remete para você, como a gente. Será que é a melhor palavra para usar para o aluno? O que refere para ele? Enfim, dando sentidos e revisitando esses lugares. E normalmente, quando fala de equilíbrio, a pessoa praticamente pensa num lugar estático, né? Então é uma postura, é um lugar de fixação. E daí, quando a gente começa a olhar, até mesmo eu estudo bastante face, quando você começa a falar do sistema facial, ou você começa a revisitar essa integração dentro do corpo, você fala, não, é impossível pensar em alguma coisa estática porque o meu uhum, corpo está borbulhando por dentro. Então, eu acho legal quando a gente propõe para os nossos alunos, ou enfim, para quem quiser sentir, né, a possibilidade de variação dessa palavra, né, e ressignificar uhum. o que a gente vem construindo como verdades e dar a possibilidade para encontrar novos caminhos, até para essas palavras, que isso vai se reverter também nos nossos corpos. Sim, tirar dessa perspectiva de algo a se atingir, né? Porque quando Sim, a gente pensa assim, né, a gente está achando que vai chegar um momento que cheguei, né? Agora estou equilibrado. Mas você tem que dar outro passo, outro passo, outro passo e vai ter que se equilibrar de novo. De repente alguém te empurra, de repente alguma coisa, né, acontece e você tem que se reequilibrar, né? E eu acho que essa que é a malandragem, é que eu acho que também ficou muito, a gente nos últimos anos teve essa chegada do yoga assim com uma potência muito forte no Ocidente, né? E aí acho que causou algum tipo de confusão na apropriação também que se sim. faz, né? E aí, como a yoga já é algo estático, né? E aí virou o caminho de achar o equilíbrio, né? E aí acabou, acho que, gerando toda essa confusão, assim como a ideia de ego também, que confundiu bastante a partir da perspectiva hindu, né? Que aí vira o mesmo, que é mais ou menos o mesmo caso, né? Como se houvesse um eu ideal que eu devesse buscar, né? Sim. Então vira essa busca por uma perfeição, por uma idealização, e o caminho fica ali, né? Fica, cadê o caminho, né? Cadê as relações, né? Cadê?
Cadê tudo que compõe a vida e essa possibilidade de ser outros, né? E que isso não é algo, né? Porque eu até brinco que aqui no Brasil, não, você deve ter conviver com o pessoal, mas sabe que o Big Brother é um sucesso até hoje, né? Só no Brasil, né, Só no acha? Brasil. E aqui o discurso de Big Brother sempre foi assim, né? Era tipo, eu sou o mesmo dentro e fora da casa. Isso era ser uma pessoa coerente que valia a pena não ser votada. E agora esse ano foi um Big Brother bem assim muito badalado e os caras pararam de falar isso dentro do Big Brother. Eu falei, então, pô, se até no Big Brother eles estão se assumindo múltiplos, acho que está chegando a hora da gente superar essa discussão. Acho que, tipo, vamos entender que, beleza, somos muitos, né? E isso não quer dizer que estamos com problemas, né? Quer dizer que a gente tem muito mais a se pesquisar, a ser revelado para nós mesmos, né? E acho que agora esse momento também, né, Bruna? Porque a educação somática nunca previu que a gente ia viver esse momento só tecnologia. Então, Sim. tem gente das antigas que eu converso que meu, fala, você não faz educação somática, nada. Dá aula na internet. Eu falo, meu, tudo bem, mas a educação somática, Vamos a aqui. percepção é do outro, não é se Ah, tiver comigo ou não, né? Não sou eu que vou, né, fazer esse processo. Então a gente está nesse momento também, né, de revisitar tudo isso, essas possibilidades novas, né, tecnologias. E a gente sabe, né, sim. a gente está trabalhando, né, Bruna, sabe que o quanto de gente que está se beneficiando, né, que eu também nunca imaginei, pra ser sincero. Não, não, você sabe que há 10 anos atrás eu tinha uma paciente de Trancoso e eu dava aula para ela, a gente se ligava, então era só o áudio, eu não via ela e eu dava aula para ela falando, e isso era uma coisa, a gente falava, nossa senhora, tá vendo como é possível? E sem esse boom tecnológico, enfim, sem nada. E na época as pessoas falavam, gente, Bruno, é impossível. Como você vai dar uma prática corporal? Como você vai trabalhar a educação somática, sendo que você não está vendo a pessoa, ela não está te vendo, era só voz e era o único recurso que tinha. E daí surgiu, quando deu esse boom, né, pandemia, enfim, tudo, a primeira ação que o Winner fez pela internet foi uma proposta de, acho que a gente deu 3 meses de aula de live e era isso. A gente, cada dia era um instrutor e foi a quantidade de mensagem que a gente recebia de, nossa senhora, foi o momento que eu consegui criar a coragem de sair do sofá, ou que eu criei uma conexão e percebi o quão eu tô com medo, ou enfim, qualquer percepção. E eu falei, não, tem que ser possível, né? Essa atuação em diferentes contextos. Então, tem o toque que é maravilhoso, mas a gente tem a possibilidade verbal que é uma maravilha, né? Que é uma grandeza que faz com que a gente tenha essa mesma conexão que talvez eu teria pessoalmente, que cria um recurso, por exemplo, de uma sensação de um toque. Então, todas as metáforas, imagens, a gente entra pelo viés da nossa fala e cria, através de um lugar completamente chapado, a possibilidade da pessoa recriar enquanto corpo dentro da sua história. E o que eu percebo, Arthur, é que algumas pessoas que não se sentiam disponíveis para vivenciar o próprio corpo numa sala com bastante gente, enfim, porque ou tinha vergonha ou não sentia, num ambiente mais isolado, né? Tô na minha casa, na minha sala, elas se disponibilizam muito mais. Então, eu vejo ganhos também com isso. E todo mundo aprendendo, né? A Regina Vieira, não sei se você conhece, do Alexander, ela foi uma das pessoas que começou o Alexander no Brasil. A gente se conversou um dia e ela falou: Nossa, eu tenho 75 anos e hoje me sinto familiarizada para trabalhar à distância, coisa que ela é de Campinas, mora perto da Unicamp, ia todos os dias para São Paulo num trânsito absurdo com 75 anos e descobre novas possibilidades dentro do que a gente tem hoje em dia, né? Que é isso. Uhum. Eu fiquei muito surpreso também, porque trabalhava, imaginando a intensidade que é, né, um trabalho de bio, com muita liberação numa sala, ainda mais nessa época ali da Fátima que eu te falei, que era,
pô, trabalho, a sala suava a parede, assim, sabe? A galera, tipo, você saía, era tudo trancado, era tipo uma coisa, uma sauna virava aquilo assim. E a energia que roda, né, e tal. E de repente, e aí quando eu fui para a internet, foi um teste também, né? Eu estava na Europa quando começou a pandemia, eu queria ficar lá. E acabou que, num dado momento, eu estava viajando para conhecer umas regiões que eu não conhecia e fiquei trancado. E aí fiquei trancado uns 2 meses na Holanda e depois e de repente fechou também os hotéis, restaurantes, tudo. Então tive que sair assim, tipo, eu acordei e o cara falou, ó, você tem até as 2 para sair. Era tipo 11 da manhã. Eu falei, Se vira. caramba, velho. Pô, e a gente tava 2 meses em lockdown, então tava tudo fechado já. Então eu falei, putz, como é que eu vou embora? E aí foi um estresse danado, assim, para conseguir voltar e vim de volta para Floripa. Eu morava em São Paulo nos últimos anos, antes de ir para a Europa. E aí, aí quando eu vi a pandemia como estava na Europa, eu falei, meu, não vou ficar em São Paulo, que vai ser horroroso, né? Esse momento ali. E realmente foi, né? E aí eu vim para cá poxa, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, não vai dar para ficar só olhando, né, a pandemia passar, dava para ver que não ia. Só que tinha muita desconfiança dos meios ainda, muita mesmo. Falei, meu, não vai dar certo esse tipo de técnica que eu uso online. E eu tive a mesma percepção que você. Assim, em pouco tempo eu me convenci, porque muita gente, por exemplo, conhece as técnicas de liberação de pôr o corpo para chacoalhar, né? Eu uso muito, de várias formas, assim. E esse processo nunca foi tão simples de ser ensinado, porque ele envolve um monte de inibição, né? Envolve esse fluxo de energia que atravessa o quadril, que puxa, né, que traz muita coisa junto, e depois o entregar-se, que é um treino que a gente praticamente não faz, né? Então, e era difícil. Eu falei, meu, online vai ser mais. E acabou sendo mais fácil, acredita? Assim, porque justamente não tem a reverberação de uma sala, porque numa sala alguém solta a voz, né? Ah, aí a outra pessoa solta mais alto, a outra solta mais alto. Olha o Nils aqui. Dali, Nils, tudo bom, querido? E aí daqui a pouco tá, o negócio ganha uma intensidade maluca, assim, você fala, gente, calma, pelo amor de Deus, cada um na É. sua, né? Tipo, e não tem como. E agora no online foi um processo mais gradativo. Foi aí que também usar o termo educação somática e não terapia somática, né? Porque é um outro processo, que menos intenso, mais progressivo, mais pensado numa didática, porque tem essa facilidade de não ter facilidade eu não sei, mas tem esse fato de não ter o envolvimento. E agora eu tô fechando. Acabou que, para minha surpresa também, a maioria das pessoas que vieram para estudar comigo são terapeutas de outras linhas já. Eu senti que eu consegui condensar várias técnicas, né, que as pessoas conhecem superficialmente em geral. Então, e aí muita gente vem buscar isso, já ótimos terapeutas, pessoas que manjam muito de muita coisa, então acabou que virou um campo também de estudos. E agora a gente vai, conforme as turmas vão evoluindo, né, são 7 ciclos iniciais, então duram 7, 8 meses. Quando vai chegando mais para o final, a gente vai reunindo o pessoal interessado e faz grupos de estudo também. Então, virou um campo muito rico, assim. Agora a gente vai fazer os primeiros encontros presenciais vão ser agora em novembro. Toda uma expectativa muito alta para Que voltar também. gostoso. Desde que a pandemia, enfim, aconteceu, eu tive filho, fui para o Brasil, mas fiquei trancada na casa da minha mãe, saí, não tive nada, né? Tipo, só fiquei trabalhando online. E eu estava no Brasil até ontem e a gente fez um encontro de 6 instrutores, enfim. E foi muito louco, porque foi a sensação de, nossa, eu já conhecia você. Tinha gente que eu não conhecia, mas essa progressão, né, que o online dá, se a gente sabe utilizar, né? Então, o Inner era uma formação e daí no online virou um lugar de construção de pensamento. Então é um lugar que a gente é quase que um estudo contínuo. A gente se encontra, a gente reverbera isso, cada um tem processo interno, a gente discute, daí tem grupo de estudos, a gente lê juntos, meio que virou uma rede. Hoje em dia a gente se chama de Uhum. rede, porque é um lugar que se expandiu muito. E eu vejo como isso acabou sendo muito potente, né? E quando veio para o presencial, que foram 6 pessoas que se encontraram,
a gente tinha a sensação que a gente estava em contato há muito tempo presencial, porque, enfim, foi criando Uhum. essa esse complexo, né, que eu acho que é muito potente também. E eu acho que é uma qualidade dos estudos somáticos, né? Porque não tem fim, né, Arthur? Não tem fim. Então, o tempo todo a gente está revisitando lugares e vendo outros pontos de vistas. E eu que sou osteopata, então eu acabo trazendo a sensação, algum estudo da osteopatia com a visão da educação somática, a gente meio que vai construindo um quebra-cabeças que eu acho que é muito potente para quem vai, enfim, ter aula ou para onde eu vou passar esse conhecimento, né? Sim, sim. É, e o campo se cria, né? Eu vejo com esses grupos que eu tenho há mais tempo que eles já praticamente eles são um grupo que independem de mim. Assim, Sim. eles têm já o funcionamento, o apoio, tudo que a gente deseja num grupo ao vivo, fora o bar. Assim, mas o apoio é muito grande, porque eu vejo que são encontros fortes também. E também, né, Bruna, a gente não é tão jovem, né, mas também a gente já está adaptado a esse tipo de. Sim. Eu usava muito, muito pouco, rudimentarmente, assim, essas ferramentas. Realmente foi um choque, assim, né? Tipo, agora tá aqui toda hora e tal, né? Mas o benefício é muito grande, assim, tipo, de poder comunicar com muito mais gente, inclusive poder baixar custo, né? Porque a gente sabe o quanto são caros esses Sim. cursos, né? Então, poder gerar informação gratuita, pude dar muita aula de graça, coisa que seria difícil em outro momento, né? Então, isso tudo me deixou muito contente, assim, com a potência que a coisa foi ganhando, assim, né? Sim. E são pessoas que fizeram isso, né? Sim, sim, Nossa, com certeza. Não é avatar, é gente de verdade, né? não, eu vejo eles lá. Você sabe que eu recebo muita mensagem de gente que era de outra área, né? Às vezes educador físico ou fisioterapeuta que não vinha desse campo somático e essas ferramentas, eu acho que da educação somática deu corpo para eles conseguirem continuar trabalhando e, e de uma forma consistente, né? Porque no presencial você pode dar jeitos, né? Então, às vezes a pessoa não está nesse olhar mais somático e integrativo, então você mostra, enfim, no online você precisa ter mais ferramentas para conseguir dar um apoio para esse aluno. E daí eu acho que a educação somática tem essa ferramenta verbal, né, de construção e integração de movimento, que é muito potente. Então, eu acho que acabou sendo até, por alguns, acabou até sendo bom a possibilidade de trabalhar online também, porque a gente descobriu, né, uma forma diferente de atuação. Um recurso que eu adaptei também, assim, foi aumentar o tempo das práticas, assim, o tempo da sessão, né? E deixar, tipo, meia hora ou até mais tempo para integração, para as pessoas falarem, né? Que isso também eu senti que era uma necessidade, assim, nos primeiros grupos eu fazia com menos tempo, e depois fui entendendo que a gestão de tudo isso sozinho também é muito mais difícil, né? E se as pessoas tivessem esse tempo para entender, né? Porque de repente a gente passa por uma experiência, né? Tem muitas todo movimento que você se propõe a fazer a partir de um comando vai te despertar alguma coisa, né? E aí, quanto mais técnicas que são profundas, assim, que vão te atingir em lugares que talvez você nunca tenha frequentado conscientemente, né? Com certeza. Então, esse tempo da fala, da organização, é algo também que foi incorporado, assim, que eu sinto que faz muito bem. Porque ainda mais para a câmera, por mais que seja, né? Porque eu falo, o Gaiarsa, ele trabalhou na televisão, né? Ele sempre foi encantado com tecnologia e ele tem alguns livros que ele fala sobre terapia e câmera. Isso aí antes de ter a internet, assim. E ele tem até protocolos de como utilizar a câmera no processo terapêutico, assim, como ele Maravilhoso. usava. E agora olhando isso nesse momento, eu uso muito isso também, né? Para esse processo. Ao invés, porque antes ficava uma coisa muito centrada no terapeuta. Porque só eu tô vendo, tá todo mundo fazendo e eu tô vendo. Então eu posso falar, ó,
presta atenção ali, você sentiu isso, sentiu aquilo. E agora esse poder sai de mim, assim, e vai para a câmera. E depois eu posso abrir o vídeo e falar, ó, vamos assistir aqui? Olha lá, o que que você acha? E aí a Maravilhoso. pessoa, poxa, né? Porque é muito difícil ser criticado assim por qualquer um, né? Por qualquer um, digo, né? Não por Sim, qualquer um, né? É muito difícil e realmente às vezes também a gente é injusto, por que não, né? Ficar nesse lugar do poder, tem todas as nossas questões reverberando junto com a dos outros, né? Não, e sempre se corre esse risco, né? De ser muito poder, mexer muito com o terapeuta que está ali regendo aquele trabalho e tal. Então eu senti também essa possibilidade de cada um se enxergar com seus próprios legal. olhos e de repente fazer a crítica a si mesmo. Ou não só a crítica, porque acho que é muito fácil, todo mundo se vê em vídeo e se critica. Falo, de repente começar a gostar de você também, Sim, né? por Porque não é que não, possível que né? não tem nada bom aí, né? Daqui a pouco você vai gostar. Vamos tentar de outro jeito, então. Desse jeito não gostou? Faz de novo, vamos ver como é que fica. Que maravilhoso. Arthur, no seu trabalho você usa algum com uma condução de movimento ou o movimento ele é explorado através, enfim, de um tema ou de alguma coisa que você queira apropriar? São temas. São temas. Eu começo o primeiro ciclo, é bem mais técnico, né? Então eu dou uma introdução, assim, falo 5, 10 minutinhos sobre o tema e passo uma prática. Aí uma prática mesmo, porque eu estou conduzindo eles através dessas técnicas de liberação e de respiração que pouca gente conhece, de fato, né? Então, agora cada vez mais chega a gente que já conheceu, mas eu tenho também os meus caminhos para fazer assim. Então é bem técnico esse primeiro ciclo, assim, né? Não tem, é como a partir da prática de liberação pode acontecer do corpo começar a se mover. E aí, né, movimentos autônomos assim, ou espontâneos. E aí, claro que isso é permitido e incentivado. Eu falo muito nas sessões, né, que é essas coisas que você falou que o pessoal estranha, né? Primeiro, ó, não precisa fazer como eu estou fazendo. Não precisa. Se você tiver gostoso esse movimento, continua. Depois você pega na hora que te for bom para você. Não força o movimento, faz do jeito mais prazeroso que você conseguir. E As fica pessoas todo. estavam. Mas como assim? Como assim? E depois tem essas. Entre as práticas, né? Ó, agora sente o corpo, faz o movimento que você quiser. No começo também é um choque, assim, porque a gente é muito adestrado, assim, né? Nesse sentido do corpo, né? Não, eu vou fazer uma aula, então a pessoa vai me falar. Ai, tá certo ou não tá? Tá certo ou não tá? Não tem, gente. Não tem. É pra chacoalhar. Cada um chacoalha de um jeito. Eu não sei se tá certo. É uma, é uma brincadeira, assim, né? Mas nesse sentido, é uma surpresa grande, assim, no começo. E depois a gente vai transitando para mais as posturas de aterramento em pé e práticas de expressão. Que aí são jogos, assim, de expressão, que a gente vai experienciando novamente as emoções a partir desses jogos. Tipo, não sei se você já fez alguma prática desse tipo, mas ao vivo, você coloca a pessoa frente a frente, né? As pessoas frente a frente, faz um aquecimento de olhar, sincroniza a respiração, e aí depois, por exemplo, vamos trabalhar uma negativa, assim, um posicionamento. Então, eu ponho as mãos aqui, ali, né? Mas tipo aqui, você põe com as minhas, e a gente vai fazer um tensionamento, criar um campo, e aí eu vou falar assim, por exemplo, não, e você vai falar para mim, por quê? E a gente vai ficar nessa, não, por quê? Não, por quê? Não, por quê? E nessa você vai começar a ter uma percepção de como é isso para você, como é para mim me posicionar, como é dar um limite. Aí sim, por quê? É mais fácil para você falar sim ou não? Então a gente vai jogando isso, depois vai aprofundando meditações ativas, né? Que aí é um trabalho mais de expansão, porque eu vejo assim, né? Uma questão que eu acho pertinente, que ainda tenho visto que muita gente está tentando chegar nisso também, né? Muitas formas de se expandir, né? Muita Muitas. pressão que achata, muita pressão para achatar também. E aí, pô, de repente a gente consegue formas de expansão, mas como sustentar isso por mais tempo? Não sem uma utopia de que isso se permanecerá expandido, né, o tempo inteiro, a vida é contração, expansão, né? Mas, tipo, conseguir manter isso por mais tempo, haitianamente, né?
conseguir lidar melhor com as suas defesas, com as suas couraças, né? Entender elas e não deixar elas te esmagarem o tempo inteiro, mas também não deixar como, né? Todas essas questões de pesquisa, assim, que a gente vai fazendo, que no final das contas vai desembocar num monte de prática de expressão. Até que chega nesse ciclo 5, que é bio, câmera e ação, que chama. É um Que nome ótimo bom, nome. né? E aí que todo mundo trava, porque só vem psicólogo, só vem terapeuta, chega lá, mas por que a gente tem que fazer isso? Mas por que a gente vai ter que fazer isso? Fala, gente, faz isso, que vocês vão ver por quê. E aí é sempre revelador, porque começa essa brincadeira, né? A gente fica adulto, acabou virando um sinônimo de ser sério, de ser bravo. E a gente para de brincar de repente, né? E aí acaba se desconectando de todos esses prazeres que emanam do corpo, né? A gente fala muito sobre pulso, né? E eu que eu tenho conversado, trabalhei algum tempo com saúde mental também. E essa percepção, né, de conforme a gente vai perdendo o nosso pulso, essa sensação de pulso, fica muito difícil. Fica muito difícil, porque fora você não consegue nada parecido com isso. Sim. E aí, de repente, forma simples, né? Dá uma chacoalhada ali e tal, deita, Já. respira um pouquinho e entra em contato com isso. E a pessoa, nossa, mas tá, é maravilhoso. É, você é maravilhoso. É, você é Tá tudo maravilhoso. aí. Eu só tô sendo Não, um facilitador, tudo parte de você, né? é a sensação dele mesmo, né? E aí, isso me chamou bastante atenção, só para linkar com o tema anterior, né? Porque falei da sensação de integração, né? Tem práticas que promovem uma sensação de integração muito forte, assim. Por exemplo, respiração circular, muitas vezes, essas mais potentes, né? Quando termina, nossa, você tá sentindo o teu pulso com uma clareza, assim, né? Você só tá isso, né? Só sente isso, assim, né? E aí eu percebi que as pessoas relatavam na sequência, assim, muito assim, e aí, gente, tá todo mundo bem? Tá legal? Vamos conversar um pouco, chegar aqui. Nossa, tô me sentindo fora do corpo. Nossa, tô sentindo como se eu tivesse... Eu falei, poxa, mas olha que louco isso. Quando a gente está em contato com o mais interno do nosso corpo, a gente não reconhece e acha que tá fora. Né? Então, Não, tem é. sido também, assim, um campo muito bom para refletir, porque é muito mais gente, né? De fato, que a gente Sim. consegue atender agora, né? Que legal. No Inner, a primeira coisa que a gente fala quando vai começar a aula é que não existe certo e errado. Então, normalmente, quem vai para uma prática de movimento espera que tenha, né? Tipo, então, qual é o limite do movimento? Quantas repetições? E no Inner, na verdade, não tem essa construção. Porque a gente vai muito. Toda a construção de caminho, a gente parte do desenvolvimento psicomotor. Então, é como se a gente estivesse revisitando a nossa, as nossas habilidades da primeira infância e vai construindo esse corpo até ele chegar de pé, né? Então, como depois Uhum, dessas construções, como é, né? Tá de pé, o que eu sinto, quais são as minhas percepções, o que remexeu, por que minha postura tá diferente. Então, a gente vai de uma experiência muito quase embrionária, né? Então a gente trabalha com as rotações às vezes algumas pessoas assistindo acham que, tá bom, os movimentos são movimentos que eu poderia fazer em qualquer prática. E sim, são movimentos que podem ser feitos de qualquer prática, mas a diferença é que você vai construir isso dentro da sua percepção de como você se sente, o porquê, se eu não vou num determinado movimento, por que que eu não vou? E se eu vou, o que isso faz, né? Que me possibilita me entregar para o movimento. E normalmente depois da aula, né? E daí a gente tem alguns instrumentos, tem os comandos verbais que a gente trabalha muito com imagem intuitiva para fazer com que a pessoa vá resgatando novas possibilidades de estar, né? E descubra novos caminhos, até para conseguir ao longo do dia a dia, né? Conseguir se organizar de diversas formas, porque o tempo inteiro a gente vai sofrer interferência. E daí, depois da prática, as pessoas, e é o tempo todo trazendo, né?
como a minha postura não se fixa, né? Como essa pulsão, ela me leva para o movimento, ela me dá mais aterramento, ela pode me dar mais leveza, mas ele me dá mais disponibilidade, né? Então, o tempo todo partindo desse princípio da construção do seu movimento enquanto a postura somática do corpo. Uhum. E daí, depois das práticas, termina, as pessoas falam: Nossa Senhora, eu poderia dormir agora. Senão eu termino a prática como se eu tivesse saído de uma sessão de massagem, de uma sessão de ósteo. E na verdade você delega, né? Porque o outro resolve o seu problema. Dificilmente as pessoas falam, nossa, senti o meu corpo se apropriando. Normalmente elas vão, nossa, parece que eu saí de uma sessão de ósteo. Então alguém fez alguma coisa por mim e o meu Uhum. corpo ficou dessa forma. E é uma ótima forma, né, da gente repensar como a gente ainda busca se desligar dessas conexões, né? Como é mais... o tempo todo a gente está buscando recurso, ou do outro, ou do fora. E quanto mais a gente volta para dentro, mais tem alguma coisa que vai falando, não, mas ali tá o que eu estava precisando, né? Então, Uhum. é uma boa forma da gente refletir. Queria só aproveitar aqui, Bruna, dar um alô para Mônica, que está dando vários ois aqui. Ela também já passou ali comigo, ela está com vocês também, a Mônica Sim, Kersten. Um beijão aí, querida. Só para não deixar ela em breve, porque ela já chamou aqui umas vezes. sim. Sim, Muita gente falando ai, ótima live, o Michel, que trabalhou comigo na Beat, ai, que ótimo. Bastante gente legal acompanhando a gente. legal, tá legal mesmo. E, Mônica, acho que a gente, e tem uma questão assim que agora eu vou até te fazer uma pergunta, então. Porque como eu venho eu conheci Reich, Lowen, mas minha base sempre foi o Gaiarsa e outros autores daqui também, Augusto Boal, Roberto Freire, que trazem também, o Roberto Freire até tem a somaterapia, né, que é o nome da terapia dele, e trazem, e são praticamente contemporâneos desse pessoal americano também, que traz essas primeiras ideias somáticas, né? E eu tenho conversado bastante com a Mariana Camarote do BMM. Ah, eu adoro ela, uma querida. Eu também. A gente fez até uma live outro dia. A gente tem conversado que a gente quer fazer um trabalho juntos. Pode ser que role agora no mês que vem até em São Paulo. E a gente está tentando, né, se entender, porque ela também vem das linhas americanas e eu venho daqui. E aí ela me manda uns textos, eu mando uns, a gente tem essa troca. E eu tenho essa percepção, até já conversei com ela sobre isso, de que muitas vezes as teorias americanas partem para um lado muito individualista do desenvolvimento, assim. Não que isso não seja necessário, né? Eu não estou dizendo que não, né? Eu tenho que me perceber primeiro, né? Entender os meus processos, sim, para conseguir também me relacionar. Mas eu acho que a tônica dos autores daqui está na relação, nas relações, né? Então não adianta eu me trabalhar pra caramba e continuar sendo um bosta. Vamos falar assim, né? Pra ser bem claro, assim, né? Tipo, poxa, então não tá dando certo, né? Em algum lugar não tá funcionando, né? Tem os memes, né? Não adianta fazer yoga e não dar bom dia pro porteiro, né? É tipo, É, né? Tipo, né? Então, e aí quando eu leio os textos e eu gosto, muitos são ótimos, assim, mas aí me dá uma impressão um pouco de salvação, assim, nesse sentido, assim, tipo, não, se eu me trabalhar, tá tudo certo e nada vai dar errado, enquanto eu percebo justamente essa falta. Agora, por exemplo, quando estava na Europa, né, uma falta de afetividade mesmo, uma sim. incapacidade de se tocar, né? Poxa, às vezes estava ali com pessoas jovens e tal, de repente tomando uma, você encosta na pessoa, você vê que ela fala, calma, cara, calma, não quero me relacionar contigo, não, né? Tô Essa- tipo, né, oi, aí, né? E isso, então eu vejo que a gente tem muito a emprestar isso para essas teorias, assim, sabe? E chegar nessa, claro, a parte do desenvolvimento pessoal sempre vai estar junto, né? Mas esse foco nas relações, nos olhares, né? Que eu acho que é o que a gente vai precisar muito agora, né, Bruna? Sim. Porque você já voltou a trabalhar ao vivo? Ao Eu vivo ainda não, não presencial, né? Eu ainda não voltei, mas o mundo aqui já tá enfim, já não tem máscara, já tem show rolando. A vida aqui já voltou. Eu ainda tô no online.
Uhum. Eu também, eu ainda não voltei. Na verdade, eu tive dois momentos, só que eu saí e foi muito forte para mim também. Assim, eu senti isso, né? Pô, de repente me colocar de frente e sentir a pessoa ali vibrando comigo. E isso que você falou agora, muita gente sabe quem eu sou. Eu chego lá e a pessoa fala, ah, você que é o Arthur? Ah, é aquele movimento, adoro aquela aula, ela já sabe o movimento. Eu falo, meu Deus, que legal, né? Que novidade, assim, que eu sempre trabalhei muito mais com individual do que com grandes grupos, né? E isso eu vejo, e aí o campo já está meio que criado, e os processos têm sido intensos, né? Porque, bom, sou um homem também, mas meu trabalho é bem afetivo, né? E acho que isso também é uma coisa que talvez não tenha tanto, assim, não sei, né? Porque, enfim, mas eu senti das últimas vezes esse tipo de reverberação, sabe? Das pessoas projetando um vô carinhoso, um homem desse tipo, e me deixou muito feliz, assim, também, ocupar essa posição nesse momento que eu acho que a gente precisa tanto, assim, né, de boas referências, né, mas não que eu seja uma boa referência em si, né, claro, vários problemas, mas servir enquanto Sim. uma referência em setting terapêutico, assim, né, tenho sentido uma potência muito grande, assim. Tô bem afim de voltar também, assim, Que tipo. ótimo. Você sabe que aqui, sempre quando, e não só eu, né, várias pessoas que transitam, né, que são brasileiros que transitam no meio do pessoal, eu me relaciono bastante com o pessoal dos Estados Unidos e do Canadá. E tem um pessoal, os nórdicos, né, tipo Suíça e Noruega, eu tenho muito contato por conta do método Franklin, que não é exatamente uma educação somática, mas tem elementos que se vinculam bastante com a forma de aprendizado e de experienciar através do corpo. E eles falam, nossa, o brasileiro tem algo que a gente não que não é natural. Então, o mesmo approach que um educador de uma técnica de Alexander tem, que é um americano, e o nosso vai ter um lugar diferente, porque a gente tem um recheio que é a relação, né? E eu acho, na minha opinião, que só faz sentido por conta disso, né? Porque a partir do nosso entendimento, eu ganho propriedade, eu entendo os meus processos e me relaciono de uma forma mais até é estranho falar humana, né? Eu acho mais afetiva, mais cuidadosa, com mais consciência Mais e empatia, né? mais empatia. E isso, o que eu percebo hoje em dia, eu não sei se você é familiarizado, tem muito estudo sobre biotensegridade, que nada mais com as nossas relações do nosso corpo muito em contato com os processos da natureza, né? Então, ele usa instrumentos da natureza para explicar movimentos internos, para entender as nossas autorregulações, e daí tá ótimo, todo o processo tá super humano. E daí, quando eu vou para uma relação, tem uma barreira. E isso eu acho que é uma coisa que acontece muito, que o brasileiro tem na facilidade, né, que é da relação. Então, normalmente, quando a gente está nesse trabalho mais interno, vai reverberar no para fora, né? Porque tudo se trata de relação. Não adianta, eu não consigo ver muito sentido em trabalhar uma integração e ficar estacionado nessa energia aqui, porque daí dessa forma para mim, Bruna, não faz sentido pulsar se não for ter uma troca, uma empatia, um propósito. E eles falam muito disso, que o brasileiro tem um lugar diferente quando ele fala da educação pelo movimento ou quando ele traz práticas corporais que trabalham essa integração. E eu acho isso uma riqueza nossa, né? Uhum. A gente tem conversado sobre isso, até o tempo de prática é diferente, porque eles não falam nada. Assim, aí, tipo, o brasileiro que todo mundo quer falar, né? Quer se colocar, Sim, quer descrever a própria experiência, né? Fazer essa troca, né? Parece que não uma desconfiança menor, eu sinto assim, né? Nesse processo de construção, né? E dá para entender, né? A nossa história é muito diferente da deles também, né? E não tô julgando aqui também, né? Isso
Tudo tem vários lados, mas eu gostaria muito de ver cada vez mais a gente conseguir levar esse nosso jeito de fazer as coisas assim para os outros também. Eu tive uma É, experiência. Diga aí, pode falar. é que eu acho que, na verdade, essa é a chave para a gente conseguir, por exemplo, propor a mudança, para ser o que dá o match para a pessoa sentir a vontade para buscar a sua própria história. O que eu percebo, eu já fiz várias práticas somáticas aqui, e o que eu percebo às vezes fica muito praticamente numa leitura de um livro, né? Eu não tenho a empatia, eu não tenho um match com a pessoa que eu me sinta disponível para uma visita interna. E eu acho que a gente tem isso com muita facilidade, né? A gente acolhe, a gente tem um outro tipo de fala, a gente recheia, a gente é um facilitador que faz com que a pessoa consiga mergulhar nessa autopesquisa de forma mais tranquila e mais prazerosa. Uhum. Aí a gente vê, né, em todos os métodos, em todas as linhas, tem muitos brasileiros, né? Tipo, na Associação Internacional de Bioenergética, metade é brasileiro. É americana, mas tem mais brasileiro que americano. E provavelmente em vários outros métodos também, porque a gente realmente tem já tem uma percepção de alguma forma dessas integrações assim, Sim. presente nesse nosso contato com o corpo, né? Nosso jeito de ser. Claro que o Brasil é gigante, que isso é sempre um arriscado de se falar, né? Assim, mas senão Sim. também não dá para conversar, né? E assim eu acho que o jeitinho brasileiro, né? A Mônica diz aí, a gente tem É, chamado de jeito mesmo, né? O que é desmistificando essas ideias até da couraça e de tudo isso, a gente tem falado do jeito mesmo, que no final a gente tem pensado assim, algumas questões que têm sido discutidas, por exemplo, do trauma, né? Sobre trauma, que tem muito a ser dito, estamos num momento de trauma coletivo, assim, enorme, né? E entendendo o trauma como um momento que a gente não tem um esquema motor para usar, por exemplo. Você não tem nenhum esquema que serviu naquele momento. Pode ser com a coisa mais boba que for, mas isso vai causar um pane, um bug no organismo, e isso vai deixar marcas, né? Claro que pode ser um trauma sutil, que uma chacoalhadinha resolva, né? Ou um trauma que você vai precisar de muito mais tempo para superar, né? Então, olhando isso, colocando isso nessa perspectiva também, do jeito, da forma, de, né, entender essas próprias palavras que já carregam tudo isso que a gente fala de a gente ser um aparelho de tensões, né? Isso, essa sim. bomba pulsátil movida a tensão. E parar, e também não só movida, né? Mas regida por tensões, Regida. assim, né? Sim, com certeza. E na verdade, fico pensando, é, quanto mais a gente desmistifica alguns conceitos e vai para as formas mais simples das relações, óbvio, com muito embasamento, com muita estrutura, eu acho que mais a gente consegue atingir o outro. Eu circulo muito dentro da educação somática e com pessoas que estão se aproximando desse olhar, né? E daí o que eu percebo é que quanto mais a gente vai para esse lugar, desse campo, que na verdade é uma relação, né, da troca, que de fato eu quero saber o que o outro tem para me oferecer e que eu, na verdade, sou um mero facilitador dos processos dessa pessoa, eu acho que mais ganho a gente tem nesse local. E daí, eu até estava conversando com uma amiga antes da gente conversar, e ela, nossa, eu não sou da educação somática, mas eu me interesso, porque eu tenho alunos que chegam aqui e eu percebo que estão estressados ou que sofreram um trauma. E como eu lido com isso, né? Como eu pego essa bomba? Então, saiu desse lugar, eu sou educador do corpo ou eu sou um educador que estou lidando com a pessoa, com tudo que ela tem para me oferecer. E eu acho que a gente está num lugar de ganho, né? Numa fase de ganho em relação a essas práticas corporais, independente de qual seja. Sim. Eu tenho uma certa frustração aqui, admito, porque atraio muito pouca gente da educação física. Assim, puta, pontualmente, assim, aparece alguém. E eu fiz educação física e gostaria de trocar mais ideia também, até dizendo aqui se tiver alguém da educação física para chegar mais, porque eu vejo que a gente ficou, enquanto classe, né?
muito apropriado assim do esporte e da musculação, que é o que dominou, né, nos últimos anos. E de repente as pessoas não sentem que o nosso lugar é fazer conexão, como se fosse possível, né? Fazer uma ginástica e isso não te afetasse por completo, né? Então, tipo, essa desintegração, Sim. desejo de desintegração, porque a gente sabe que É, mexe, né? Mesmo quem trabalha não numa é academia, impossível. você vê a Não, e personalidade da acham, pessoa mudar. e o que eu percebo acha que há uma boa relação, né? É a relação daquela pessoa que é legal. Oi, tudo bem? Como foi seu dia? E a gente está falando de pessoas, né? E de troca, que vão chegar com histórias. É, eu acho que é um momento muito importante para o pessoal da educação física e os fisioterapeutas, que quando chega esse olhar facial, né, de construção de que o meu corpo sente, tem a história, ele carrega todas essas emoções. Quando vem isso num âmbito mais de pesquisa, as pessoas se sentem mais à vontade para investigar essas correlações, né? Que não é corpo, não é mente, não é emoção, é um apanhado de tudo. E quanto a gente mexe corpo, eu posso estar fazendo um movimento de bíceps, em algum momento eu vou resgatar algum processo, mesmo que seja mínimo, de uma história, ou eu vou ter uma vivência, ou eu vou ter uma experiência. Então, eu acho que é uma fase boa. Tenho certeza que os educadores físicos vão se aproximar, os fisioterapeutas também, porque acho que é um momento que as pessoas estão buscando mais substância, né? Mais do que aprender o movimento. É como eu olho esse aluno, como eu olho esse paciente, enfim. Já apareceu aqui, ó, Daniele Jimenez, sou da educação física e apaixonada pelo trabalho somático. Aí, tá aí, ó. Sim, Então, vem fazer uma aula comigo, então, vamos trocar. E eu também, eu concordo plenamente com o que você está falando, né, nesse momento, porque é o que a gente está também veio conversando, né, da linha histórica de tudo isso, né. Se nos anos 50 era uma surpresa, né, pensar que existiam integrações, né, isso foi sendo superado com o tempo e também a cultura foi mudando, né, a gente já não vive numa sociedade tão rígida, de costumes, né, assim, tão rígidos também. Vivemos sim, né, claro que sim, mas também não, né, então houveram movimentos que transformaram isso e hoje em dia, né, o mundo tem esses espaços, né, onde a gente pode conviver com pessoas que pensam de forma um pouco diferente da tradicional e muitas técnicas, né, foram fundadas desde então, né, o Reich acho que um pouco inaugura isso no Ocidente, isso aí nos anos... Ele morre em 57 e deixa toda essa obra, né, falando das integrações corpo-mente, né, e ele morre nos Estados Unidos, então não à toa que daí surgem tantas bios, né, porque ele sim. ficou os últimos anos aí, onde ele tinha, no Oregon, né, ele tinha um centro de pesquisas e ele foi preso, né, sabe a história dele, né? Ele foi Sei. preso e acabou morrendo uma semana antes de sair da cadeia, né? E eles queimaram os livros, foi tipo uma inquisição na época, só que os livros vazaram, né? Você sabe que em 2007, né, quando o Reich foi preso, ele falou com a filha dele, a Eva Reich, deu uma caixa para ela lacrada, e tem alguma lei nos Estados Unidos que isso é possível. E aí ele deixou, essa caixa ficaria então 50 anos, se eu não me engano, era na biblioteca de uma universidade da Filadélfia. Posso estar me enganado, mas era tipo isso, uma biblioteca de uma universidade, e só poderia ser aberto então em 2007. Ele morreu em 57, 50 anos depois. Ele falou, olha, acho que lá em 2007 a galera vai entender. Né, abre 2007. E aí rolou uma comoção, eu fazia pós na época, né, de Reich e tal, e todo mundo, a Dani da Educação Física está estudando Reich, bora Dani, vamos fazer. Vou E me aí abriram, integrar. teve um encontro, tal, foi gente do mundo inteiro e abriram a caixa. E de fato todo mundo tinha todos os livros, né? Os livros vazaram, Maravilhoso. que é a potência orgástica, a análise do caráter, esses livros base de Reich, né? Então acho que é um tempo, né? Agora nós estamos em 2020, são 70 anos depois, né? Então a gente Sim, está 4 gerações dali, ainda se debatendo, a gente tem que convir, né? um Que azul. isso poderia ser um consenso já, né? Somos integrados. Quando desintegra, é É. problema.
tipo, né? Mas Isso ainda aí. tem muita coisa, né? Eu acho que vai um processo muito longo, né? Desmistificando o movimento, desmistificando conceitos. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, já conquistou muito, mas engatinhando muito em se entender como integrados, né? Que a gente Uhum, não vai comandar tudo, mas ao mesmo tempo que a uhum, gente interfere em tudo que a gente está fazendo. Mas eu acho que é isso. Quanto mais a gente fala sobre e tenta pulverizar esses pensamentos, eu acho que mais pessoas são mobilizadas, mais responsabilidade eu tenho enquanto educador, né? Ou pesquisador, ou, enfim, facilitador, porque se eu sei de tudo que eu faço tem uma interferência no outro, eu começo a pensar sobre, e daí eu acho que é uhum. uma bola de neve que vai fazendo com que a gente vá conquistando e ampliando esse olhar, né? Sim, acho que parte disso também, de toda a construção religiosa, né, que dominou o mundo, domina ainda, né, mas dominou muito profundamente a construção de todo mundo, né, das personalidades, e acabou transformando o corpo num lugar de pecado, de tabu, Sim, a não ser olhado, a não ser mexido, né? E aí, de repente, a gente está ainda remando para desconstruir, e a gente que trabalha, não trabalha assim só trabalha para os outros, mas também se trabalha, sabe que bate nisso muitas vezes, né? Uma muito. moralidade muito forte, né? E aí você vai olhar a raiz disso, putz, vem lá de trás da família católica cristã e essa impossibilidade do prazer, né? Então também esse é um trabalho que eu faço muito pontual assim. É muito o foco do meu trabalho, de fato, assim, não o prazer tântrico, genital, não esse tipo de prazer, mas a busca pelo prazer, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, né? Na educação física isso é muito comum. Ahn, Projeto verão. Agora eu vou Sim. resolver minha vida. Então eu não como mais chocolate, eu não faço não sei o que lá. Eu nunca vi alguém fazer uma lista de ano novo onde ele deseja no próximo ano ter mais prazer. Isso deveria ser o primeiro item da lista. Tipo, o primeiro Sim. item, conseguir sentir mais prazer. Em quê? Em tudo. Conseguir me entregar mais. Para quê? Para tudo. Né? Então eu acho que a gente tá nesse lugar porque chega. Você com certeza lida com isso, né, Bruna? As pessoas chegam e aí você pede para fazer determinada posição, vamos supor, e é algo difícil. Certo. Você não pede isso? Não, mas só vamos supor, né? E aí a pessoa pá, se endurece lá e fica naquela postura assim, tipo, eu aguento. Eu Sim, eu aguento, tenho que fazer, eu tenho que eu fazer. aguento. Aí eu falo, mas você acha que é vantagem aguentar sentir tanta dor assim? E aí tem aqueles ditados que é para acalmar nosso coração, mas que são muitas vezes mentirosos, né? Que as pessoas falam muito isso. A capacidade de sentir dor e prazer é igual. Então, se você sente muita dor, você também vai conseguir sentir. É um treino. É Não, um treino. não. Você sente muita dor porque você apanhou a vida inteira e está acostumado. Agora, o prazer você também vai ter que buscar vias e treinar para conseguir sentir mais isso, né? Algo que eu também bato muito em cima, assim, tipo. Você sabe que muita gente tá na prática de Inner e fala: ah, mas esse exercício não tem que doer? Ou eu não preciso sentir, eu não tenho que ficar aqui, eu não tenho que tremer. O movimento não se constrói a partir disso, né? A gente está num outro lugar, num outro tipo de pesquisa. E isso, se for o seu foco, até vai reverberar numa constituição física diferente, mas parte de um outro lugar, né? Mas as pessoas elas vão para a prática corporal ou para qualquer coisa relacionada a corpo, não, eu preciso aguentar, não importa o que eu estou sentindo, dor vai fazer parte, eu vou me sentir desconfortável, mas é isso que eu tenho que fazer, né? E daí quando você Exato. entra num lugar somático que você fala, não, a gente está falando de experiência, que é importante você comparar e sentir como está o seu corpo, de você entender quais são os seus limites ou descobrir quais são os seus limites. As pessoas Uhum. falam, não, mas tem alguma coisa errada, eu nunca fiz isso, eu sempre fiz num outro lugar. Então, acho que é um processo mesmo de aprendizagem, né? Uhum. E é algo a ser desmistificado também, né, Bruno? Sim, Porque você mesmo, você está nos Estados Unidos, né? Estados Unidos comprova isso, né? A gente tem o país com a maior cultura esportivizada, né? Então eles são os maiores, eles e a China, né? Mas vamos falar que a China é muito grande, é difícil de competir ali.
Então, eles têm uma cultura de esporte absurda, de alto rendimento, e 60% da população obesa. Por quê? Porque Sim, o esporte não é para qualquer um, não é para esses corpos, esse tipo de esporte, de rendimento. E isso acaba traumatizando muita gente, né? Esse processo de esportivização mais, mais afasta porque pouca gente tem realmente facilidade para isso, né? E vira uma é, peneira, né, de modelo. Então, acho que a própria sociedade americana comprova isso, né? Se esporte muito. fosse saúde, como se vende, isso não seria Não verdade aí. seria, muito menos aqui. É engraçado porque eu faço. Minha filha faz ginástica, ela tem 3 anos. E é uma ginástica meio circo, meio ginástica, enfim, uma coisa meio criativa. Ela não gosta de pôr a roupa da ginástica, ela põe a roupa dela e a gente vai. E daí eu escuto as mães, tipo, você não tá fazendo direito para uma criança de 3 anos. E daí você olha para a mãe e você imagina a mãe que foi atleta. E na verdade, um estereótipo completamente oposto. Normalmente não consegue nem sentar no chão por conta de ou sobrepeso ou porque é completamente sedentária. Mas você vê projetando na criança um tipo de construção para a competição. Então, Uhum. meninas de 3 anos olhando para minha filha e mostrando a língua, não porque é criança, mas porque já tem o espírito de que eu preciso superar essa daí. E você fala, nossa, a gente está engatinhando nesse processo, né, de construção. Muito. E a gente vai ter que revisitar todos os lugares. Eu acho que quanto mais a gente revisitar esses lugares, mais a gente vai conseguir entender os nossos processos e integrar as nossas construções. Uhum. Só dar um tchau aqui, o Nils, que é um queridão, não Sim. vejo há muito tempo, falou que tá precisando ir. Valeu, Nils. Bom te ver aí também, abraço. Esse cara eu conheci numa dança da águia, já ouviu falar isso? Não. Um ritual xamânico norte-americano, né? Do xamanismo norte-americano, que eu fiz com ele, foi na Chapada Diamantina. E aí você fica ali 10 dias num sítio, e aí são 5 dias de saunas, né? Temascal, né? Aquela sauna indígena, e depois 5 dias dançando por uma árvore. Você fica, você fica num lugar determinado, você só pode ir para frente e para trás, e fica ali 5 dias dançando ao som de, vou chamar de mantras dos índios norte-americanos, assim, foi uma onda, assim, gigante. Faz tempo que eu não via, me remeteu aqui, só quis falar um pouco. Mas voltando ao assunto aí que você está dizendo, com certeza a gente tem debatido bastante sobre tudo isso e analisado casos, que é isso que você falou, né? O próprio pai ou mãe ali colocando toda a frustração ali para cima do filho. A gente pegou uma cena outro dia que era essa, o pai levando o filho no parquinho, e aí o filho tá lá no parquinho, começa a brincar com outra criança, daqui a pouco essa outra criança se demonstra mais hábil ali naquela atividade, e o pai, ao invés de, né, incentivar ou de qualquer forma, tá vendo? Tá vendo como você é ruim nisso? E o moleque, pô, 3 anos, velho, ele é ruim porque você não ensinou, caramba. Tipo, ruim é você como pai, né? E aí fazer toda essa, projetar toda essa frustração já ali na criança. Ah, se a gente, né, conseguisse amadurecer mais, né, a gente estaria em outro lugar, né? Sim, Não, acho que esses projetos todos, tudo isso que a gente está falando, teria que impactar nesse lugar da educação mesmo com e certeza. e nas estruturas educacionais também, né? Porque a escola, você estudou aí ou estudou aqui? Isso tem no Brasil. Tipo, né, são muito engessadas também, É, assim, tipo, e depois para a gente conseguir se desconstruir ou conseguir chegar num ponto de pulsação gostosa e tal, realmente é um trabalho, puta, muito duro, né? Muito duro. sim, com certeza. Com certeza. O que a gente vê bastante na prática do Inner é através do revisitar desses padrões do nosso desenvolvimento, como vão vindo essas histórias e como isso vai fazendo com que a gente consiga tirar algumas amarras ou rever algumas crenças a partir do movimento, que eu acho que é muito o que você faz também e que é muito potente, né? Já que ainda não dá para começar desde da educação, né? Desde o nosso desenvolvimento, usar o movimento e as práticas e a respiração
para rever esses conceitos, para fazer com que a gente consiga até se permitir sentir e levar isso adiante. Uhum, com certeza. Isso impacta direto, né, nas relações, na forma de educação. Acho que tem essa forma automática de viver, né? De ficar Sim, reproduzindo tudo que todo mundo tá, a gente vem de uma energia já em movimento, assim, se a gente não olha para isso, a gente continua igual, né? A gente com vive da mesma certeza. forma, né? Prestando atenção ou não, vive. E aí, mas aí fazer esse trabalho, né? De um pouco mais, ter mais consciência, refletir um pouco mais sobre a ação, né? Acho que tudo isso esse caminho da percepção, que a gente bate muito nesse ponto, porque é isso, né? Uma educação ruim turva completamente a percepção, né? Uma vez, sei lá, tem exemplos simples, acho, para quem estiver assistindo que não for da área, também que a gente pode pensar. Por exemplo, então, uma criança, meu filho percebe pequeno, vem para mim e fala, pai, você tá triste? Vamos supor que eu esteja triste mesmo. Ele percebeu. Muitas vezes na nossa defesa, você vai falar que não. Fala, Não. não, não imagina, não, eu não quero deixar meu filho preocupado. É isso que a gente fala, né? É tipo, não, não quero deixar meu filho preocupado. Mas você acabou de confundir ele, porque ele percebeu certo, eu estava triste. E aí eu falei que não. E agora começou, então ele já vai duvidar a próxima vez que me vê triste, se ele pode falar isso para mim ou não. Se ele tá sentindo certo ou não. Isso é um exemplo, né? Micro. Micro de uma vida inteira de educação, né? De uma vida inteira de inconsciência nossa, né? Então, meu filho tem 17 anos já, viu, Bruna? Você vai ter que caminhar muito ainda para chegar aqui. Caramba! Eu tô com um que Então, acaba de fazer 1 ano, então são 16 anos pela frente. quando seu filho estiver grande, eu já vou ser vô, já vou Ah, estar assim, tranquilão. que ótimo. Arthur, que delícia te receber. A gente pode combinar outras conversas, né? Dá para ir para tanto caminho, mas acho que é importante falar sobre e despertar, né? Porque às vezes alguma coisa que a gente fala é o viés para a pessoa ir rever alguma coisa interna ou estudar sobre. Então, muito obrigada. Que delícia ter você. Que delícia mesmo. Obrigado, Bruna. Um prazerzaço também te conhecer. Foi muito legal, muita gente participando, viu? Valeu, galera. Muito obrigado. Me convida para uma prática que eu quero fazer contigo. Sim, que delícia, com certeza. Eu quero também. A gente tem uma rede bem forte do Inner que está o tempo todo recebendo outras pessoas, porque eu acredito muito nisso. E vamos combinar de você dar uma prática para eles também. Vou amar. Vamos sim. Prazer. Começamos aqui então, Bruna. Valeu. Sim, obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Arthur. A gente se encontra por aí, por enquanto nessas redes, né? Na nuvem. Na Valeu, nuvem. Bruninha. Boa Beijo, noite. beijo, gente. Boa noite. Obrigada.